Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Então, espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu vim com uma ideia de trocar aí algumas ideias com vocês, como se diz, trocar figurinhas e com base em uma coisa que eu estava pensando agora, hoje de tarde. E acho que é interessante nós conversarmos a esse respeito. Então, acho que todos nós já passamos por situações onde muitas vezes na convivência com pessoas conhecidas ou até mesmo pessoas que nós, bem dizer, não conhecemos muito, tivemos algum ligeiro contato e ao primeiro momento, né, nós escutando a pessoa falar, a gente às vezes acha que a pessoa tem um ego assim meio estufado, assim, né? Que a pessoa se acha, que a pessoa acha que sabe muito e coloca sempre, né? O seu saber, muitas vezes, de uma forma meio prepotente, meio se achando, não é mesmo? Isso normalmente a gente repara nos outros, né? Mas será que nós também não temos lá em algum momento essa questão também? Será que em algum momento o nosso ego também não se manifesta e a gente não se acha lá o top do top, né? O melhor dos melhores? Será que nós também não temos esses detalhes, né? Eu essa tarde eu pensava sobre isso e disse assim, eu vou conversar com eles a esse respeito, porque é fato que nós estamos neste mundo, né, encarnados justamente para estarmos aí aprendendo a equilibrar, a nos organizar, a dar o melhor cada um de si mesmo na trajetória terrena, né? E é fato que nós somos espíritos que vivemos inúmeras existências, somos espíritos eternos, né? Então, o que ocorre é que ao longo de muitas existências, a gente vem num processo de melhora, de crescimento, mas se ainda estamos vivendo, habitando este planeta, é sinal que temos compatibilidade com tudo que rola aqui neste planeta. Então, ainda que muitas vezes a gente não se identifique com uma coisa ou outra, né, grosseiramente falando, existe uma grande compatibilidade energética, porque nós temos altos e baixos, temos muitas vezes características muito especiais por um lado, mas características em que deixamos a desejar por outro lado. Então, me ocorreu de conversarmos justamente sobre a questão do ego, quando ele reflete, né, na nossa vida prática de uma forma negativa, de uma forma desconfortável, né? Quando a gente termina acarretando para os outros desconforto pela convivência daquelas pessoas ou que se acham muito mais ou melhores do que as outras, né? E trazendo isso, então, para cada um de nós, o quanto nós somos ou podemos estar sendo ou já fomos em algum determinado momento pessoas com o ego meio exaltado. Então, queridos, a gente sabe que todos nós sabemos que nós temos aí as nossas características, né? A nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa maneira de ser. E aí eu quis trazer, só a título de exemplo, a título né, de trocar figurinha com vocês, por exemplo, os médiums que trabalham nas casas espíritas e que têm
o ego muito exaltado, né? Porque é médium, de repente vê, ouve, escuta, ou está trabalhando em algum grupo que tem aí algum destaque, alguma coisa assim, e a pessoa de repente pode se achar mais ou melhor do que os outros, certo? Gente, quando esse tipo de situação acontece, a gente jamais pode esquecer que todas aquelas pessoas que vibram muito nessa questão do ego, elas terminam atraindo muito espíritos, né? E no sentido de influências e processos obsessivos, certo? Por quê? Porque como nós somos reflexo nosso mesmo de muitas outras existências, é óbvio que nós temos lá os nossos desafetos de passado. Se hoje nós temos um ego muito exaltado, muito exacerbado, certo? E isso é uma característica minha, sua, seja lá da pessoa que for, nós terminamos incomodando, porque passamos muitas vezes aquela ideia de sermos mais prepotentes, mais autossuficientes demais, né? E muitas vezes corremos o risco, se formos assim de fato, de passarmos por cima dos sentimentos das outras pessoas, né? De ferirmos suscetibilidades, né? E é lógico que em circunstâncias como essas, nós terminamos atraindo muitos desafetos de passado, certo? E também irmãozinhos que porventura até nem tenham processos de passado com a gente, mas pelo momento oportuno de situações a nível de energia, terminam se sentindo atraídos e colam ali na gente. Voltando aquele primeiro exemplo que eu estava dando, médiums que trabalham em casas espíritas, né? Quando estão muito com o ego muito aflorado, terminam sendo o foco de muitos obsessores, né? Justamente porque naturalmente as casas espíritas elas são muito visadas. Por quê? Porque trabalham com o auxílio, com a ajuda, né, aos irmãos, né, que buscam a casa espírita, certo? Então, o que ocorre é que essas casas espíritas terminam ficando assim muito visadas. Então, a turma, né, que não tem interesse que através dessa casa espírita as pessoas que procuram a casa sejam auxiliadas e ajudadas. Então, o que ocorre? Ocorre justamente que se nós temos ali, por acaso, dentro dessa casa, um médium que porventura esteja com o ego muito aflorado, ele termina sendo, digamos assim, um alvo fácil para um processo obsessivo, um processo de influência. E esse processo muitas vezes não se resume apenas quando o médium está ali dentro da casa espírita, mas também na vida cotidiana, na vida pessoal e particular desse médium, né? Lógico que isso não acontece só com os médiums, eu estou só citando um exemplo. Então, com base nisso, me ocorreu também de comentar com vocês justamente esse trabalho de consciência que a gente deve ter, de estarmos sempre buscando manter os nossos pés no chão, né? Talvez trabalhando aí a nossa humildade, onde a gente possa verdadeiramente estar sempre fazendo aí um mergulho dentro de nós mesmos, um trabalho de conhecimento do nosso eu, do que vai dentro da gente, e lembrando sempre que a humildade é se reconhecer de forma muito verdadeira. E se tiver que existir algum termo de comparação,
que seja sempre com nós mesmos, que nós possamos estar nos comparando com nós mesmos, né? O que nós realizamos ontem, o que nós realizamos hoje, né? Os nossos aprendizados, o nosso investimento no nosso crescimento, na nossa pessoa, para que a gente possa sempre estar colocando lá o nosso dedo na nossa consciência, na busca de estarmos sempre nos tornando pessoas melhores. Lembrando que nós, de forma alguma, nós não somos melhores do que ninguém. Talvez tenhamos aí uma maturidade, um despertar maior com relação a uma determinada área, algum campo da nossa vida, mas isso não significa que nós sejamos melhores do que o outro, na verdade. Cada um tem lá o seu aspecto onde investiu mais, onde tem mais facilidade, e aí naquele aspecto a pessoa pode se sobressair mais, mas isso não significa de forma alguma que sejamos melhores uns que os outros. Então, eu desejei muito conversar com vocês hoje sobre isso, para justamente que a gente esteja sempre muito atentos aí a essa questão do ego, a questão da nossa humildade, porque todas as vezes que nós entramos nesse desequilíbrio, né, que nos despimos, né, ali da nossa humildade para darmos espaço para o nosso ego, nós perdemos muito, né? A gente perde muito porque a gente perde não só o respeito por nós mesmos mais à frente, não é mesmo? Mas a gente começa a perder o respeito, o carinho, o bem-querer das pessoas que nos cercam. E, na verdade, o que a gente quer é conviver em paz, em harmonia, vibrando nas melhores energias de amor com todas as pessoas que nos cercam. Então, a minha conversa com vocês era hoje com essa ideia de trocar essas figurinhas, esses detalhes aí com vocês. Então, que todos nós possamos crescer, investir na nossa humildade e que possamos nos liberar do nosso ego. É isso então. Um grande beijo, um grande abraço, que todos vocês tenham uma noite abençoada, envolvidos todos nas melhores energias e que o Pai Maior cuide e proteja de cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja.